No coração do folclore celta, encontramos o Sluag, uma intrigante e aterrorizante presença. Conhecidos como os espíritos sombrios dos mortos, os Sluag são frequentemente descritos como almas inquietas que não encontraram paz após a morte. Eles vagam pelas terras, especialmente à noite, em busca de vingança ou novos destinos. Em algumas tradições, acredita-se que esses espíritos possam ser atraídos por chamados humanos, levando a consequências perigosas para aqueles que ousam invocá-los. Neste vídeo, vamos explorar a origem do Sluag, suas características assustadoras e as histórias que cercam esses misteriosos espíritos, mergulhando na rica tapeçaria do folclore celta. Na tradição celta, os Sluag são conhecidos como almas condenadas que vagam sem descanso pelo mundo dos vivos. Essas entidades, muitas vezes consideradas perversas ou malditas, foram rejeitadas tanto pelo céu quanto pelo inferno. Como resultado, elas permanecem presas entre os mundos, incapazes de encontrar paz ou redenção. Essa eternidade de errância torna os Sluag figuras trágicas, mas também profundamente aterrorizantes. Os Sluag se movem em bandos, formando uma horda fantasmagórica que voa pelos céus à noite. Suas aparições são frequentemente associadas a momentos de grande desgraça, e a presença deles pode ser prenunciada por um frio intenso ou um súbito silêncio na natureza. A mitologia celta pinta os Sluag como caçadores de almas, sempre em busca de novas vítimas. Disse que eles caçam as almas dos moribundos, tentando levar essas almas para se juntarem ao seu exército de condenados. Essas criaturas também têm uma conexão forte com a ideia de transgressão e punição. As almas que se tornam Sluag geralmente carregam o peso de suas ações em vida, e sua forma fantasmagórica é uma representação das consequências de suas escolhas. O conceito de Sluag não apenas evoca medo, mas também provoca reflexões sobre moralidade e o destino após a morte. Além de serem temidos, os Sluag são também objeto de respeito. Muitos acreditam que, ao invocá-los, se deve ter cautela, pois sua natureza imprevisível pode resultar em tragédias para aqueles que não reconhecem seu poder. A presença do Sluag no folclore celta é uma mistura de terror e reverência, ilustrando a complexidade das crenças sobre a vida após a morte e a eterna luta entre o bem e o mal. As histórias e lendas em torno do Sluag refletem a profunda reverência e o medo que essas entidades inspiram nas tradições celtas. Uma crença popular muito difundida afirmava que os Sluag podiam entrar nas casas através de janelas abertas, especialmente durante a noite. Essa crença gerou o hábito de manter as janelas fechadas para proteger os doentes e moribundos. As pessoas acreditavam que, ao deixar uma janela aberta, estariam facilitando a entrada desses espíritos sombrios, que viriam em busca de almas a serem capturadas. Outro aspecto perturbador do Sluag é sua associação com a morte. Acreditava-se que, quando alguém estava prestes a falecer, era possível ouvir o som das asas do Sluag se aproximando. Esse ruído, muitas vezes descrito como um sussurro ou um leve murmúrio, deixava os vivos aterrorizados, pois era um sinal de que as almas estavam prestes a ser levadas para se juntar ao exército de condenados. Essa conexão com a morte transformava a presença do Sluag em um presságio nefasto, indicando a iminente partida de um ente querido. Em algumas narrativas, os Sluag eram descritos como um exército de almas que se reunia em noites específicas, especialmente em épocas de festividades, como o Samhain. Acreditava-se que nessas noites, a linha entre os mundos se tornava mais fina, e os Sluag poderiam atravessar com mais facilidade. Muitos afirmavam que os sussurros e risos vindos de longe eram, na verdade, os Sluag se divertindo enquanto caçavam suas vítimas. Essas histórias funcionavam não apenas como advertências, mas também como lições sobre a importância de respeitar o ciclo da vida e a morte. Ao explorar o tema do Sluag, as tradições celtas enfatizavam a fragilidade da existência humana e o inevitável destino que aguarda a todos, reforçando a ideia de que a morte não é o fim, mas uma transição para outra forma de ser. O Sluag, como símbolo, encapsula a ideia de almas perdidas e rejeitadas, representando aquelas que não conseguem encontrar descanso após a morte. Essas almas, frequentemente consideradas maliciosas ou arrependidas, são deixadas à mercê de um destino sombrio, sendo rejeitadas tanto pelos deuses quanto pelos outros mortos. Essa rejeição transforma o Sluag em uma metáfora poderosa para a condenação eterna, refletindo os medos intrínsecos que muitos têm em relação ao que acontece após a morte.
A ideia de não ter um lugar para onde ir após a vida pode ser angustiante, simbolizando um estado eterno de tormento e desespero. Além disso, o Sluag também toca em um tema muito comum na mitologia, o medo do sobrenatural. A lenda retrata essas almas vagando entre os vivos, capturando os moribundos e ampliando a sensação de incerteza que cerca a morte. Esse conceito é um reflexo do temor humano frente ao desconhecido e à transição inevitável que todos devem enfrentar. A imagem do Sluag, com suas asas sussurrantes e suas caçadas noturnas, serve como um lembrete constante de que a morte é uma parte da vida, mas também que há forças além do nosso entendimento que podem intervir nesse ciclo. Os Sluag também podem ser vistos como uma personificação do luto e da dor que acompanhamos ao perder alguém querido. A ideia de que essas almas possam se alimentar do sofrimento dos vivos ressoa com a experiência universal da perda. Essa conexão entre a vida e a morte nos leva a refletir sobre o impacto que nossas ações têm sobre nosso destino espiritual. Os Sluag compartilham semelhanças marcantes com outras criaturas do folclore europeu, especialmente no que diz respeito à sua natureza como caçadores de almas. Uma comparação notável é com a caçada selvagem, presente nas lendas germânicas. Assim como o Sluag, a caçada selvagem é composta por espíritos ou seres sobrenaturais que voam pelos céus durante a noite, buscando almas perdidas ou moribundas. Ambas as lendas criam uma atmosfera de terror, refletindo o medo coletivo da morte e do desconhecido. A imagem dessas hordas fantasmagóricas que varrem os céus em busca de vítimas ressoa profundamente na cultura popular, simbolizando a inevitabilidade do destino e o pavor da captura por forças além do controle humano. Outra comparação relevante é com os Wraiths, figuras do folclore escocês que representam almas inquietas e amaldiçoadas. Tanto os Sluag quanto os Wraiths compartilham a característica de serem almas que não encontram descanso após a morte, simbolizando o tormento e a frustração de não conseguir seguir adiante. Essa conexão entre as duas criaturas ressalta a ideia de que algumas almas estão condenadas a vagar pela terra, atormentadas por arrependimentos ou maldades cometidas em vida. Os Wraiths, assim como os Sluag, são frequentemente associados a presságios de morte, aumentando a sensação de que estão sempre à espreita, prontos para levar os vivos com eles. Essas comparações não apenas reforçam o caráter temático do Sluag, mas também ilustram como diferentes culturas interpretam e representam o medo da morte das forças sobrenaturais. O entrelaçamento dessas lendas em várias mitologias revela uma preocupação universal com o destino das almas, e a necessidade de compreender o que acontece após a vida. Os Sluag, embora não tão conhecidos quanto outras figuras do folclore celta, têm encontrado seu caminho em algumas narrativas modernas de fantasia e terror. Sua presença em contos e histórias frequentemente ressalta sua natureza fantasmagórica e aterrorizante, tornando os personagens ideais para tramas que envolvem espíritos vingativos ou caçadores de almas. Muitas vezes, eles são usados como símbolos do medo do desconhecido e da inevitabilidade da morte, explorando a ideia de que algumas almas ficam presas entre os mundos dos vivos e dos mortos. Na literatura contemporânea, os Sluag são às vezes representados como entidades que perseguem os moribundos, criando uma atmosfera de tensão e suspense. Histórias que envolvem suas caçadas se beneficiam da aura de mistério que os envolve, refletindo os temores ancestrais sobre o que acontece após a morte. Essa combinação de elementos sobrenaturais e horror psicológico faz dos Sluag personagens fascinantes que capturam a imaginação dos leitores. Além disso, os Sluag também têm sido incorporados em jogos de RPG e videogames, onde frequentemente são utilizados como inimigos poderosos ou seres de grande importância na narrativa. Jogos que exploram temas sobrenaturais frequentemente os incluem como antagonistas que caçam as almas dos jogadores ou que servem como um aviso sobre os perigos do mundo espiritual. Essa adaptação permite que os Sluag permaneçam relevantes na cultura popular, servindo como um lembrete das histórias e mitos que moldaram a compreensão humana sobre a morte e o além. Sua imagem sombria e assustadora continua a inspirar criadores de conteúdo, reforçando a ideia de que o folclore celta, embora antigo, ainda possui uma ressonância significativa no mundo moderno. Os Sluag, portanto, não apenas habitam as sombras do passado, mas também se projetam no futuro, influenciando narrativas contemporâneas e mantendo vivo o mistério que os envolve. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal.
Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.